Bom, então a gente vai fazer a gravação do nosso trabalho aqui para apresentar. O nosso grupo, então, ele ficou com uma empresa do Simples Nacional, é uma empresa do comércio, e no qual a gente tinha que fazer a transformação da tributação dela para o lucro real anual. Bom, então a gente colocou ali uma introduçãozinha no nosso relatório que escolher qual a forma de tributação é muito importante e essencial para a vida financeira de uma empresa, pois ela visa refletir diretamente no pagamento de impostos. O regime de tributação é um sistema que estabelece a cobrança de impostos de cada CNPJ, de acordo com o montante de arrecadação. Além disso, ele também vai depender de vários outros fatores inerentes ao negócio, como o porte, o tipo da atividade exercida, o faturamento, entre outros. No Brasil, então, são grandes os três tipos de regime tributário que são mais adotados, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A empresa, então, a ser analisada, ela é do ramo do comércio, que é tributada pelo simples nacional. No período que a gente analisou, a empresa, então, ela teve, respectivamente, receitas e despesas no valor de R$ 1.220.402,76 e R$ 1.160.015,31. Logo, diante, então, dos demonstrativos que nos foi passado e que foi analisado, a gente fez uma análise da forma de tributação da empresa na forma do lucro real, para então se identificar qual seria a mais viável e econômica para a empresa. Então, abaixo aí segue os demonstrativos, né, o ativo financeiro da empresa. Pode ir passando, Henrique, por favor. Tem o ativo, abaixo então tem o demonstrativo do passivo da empresa, as despesas, né, que é muito importante, as receitas e o resumo então do balancete. Então, a gente, transformando a empresa, então, para o lucro real, o que a gente fez, então, né, foi montar o DRE anual da empresa em cima do demonstrativo. Analisando, então, ali a parte das receitas, anualmente a empresa teve um faturamento bruto de mercadorias ali, né, de venda, de R$ 1.293.563,28. Logo, então, a gente transformou a empresa, né, para o lucro real, a gente vai ter, pode subir, doutor, um pouquinho, a gente vai ter, então, as deduções ali da receita ali, que é o ICMS, PIS e COFINS. E as alíquotas seriam, então, né, para o enquadramento da empresa, que é comércio, seria de 17,5% para o ICMS, 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS. Então, esse imposto que ela paga, né, na saída, né, da venda de mercadorias, aplicando essas alíquotas em cima da venda ali, da receita bruta, a gente chegou naqueles valores que estão logo ao lado ali. Então, pegando a venda de mercadorias e diminuindo a dedução, a gente chegou, então, numa receita líquida operacional de R$ 947.535,10. Ok, aí, então. Logo, então, a gente vai ter que tirar o custo das mercadorias vendidas, né? Que seria o CMV. Analisando lá a parte do CMV, lá nas demonstrações contábeis, lá na parte lá das despesas, né? A gente teve um custo de mercadoria vendido de R$ 455.542,36. Por que esse valor não está ali, né? Porque a gente, desse valor dos 455.542,36, a gente tem que também tirar desse valor, né? Como a gente está transformando ela para o lucro real, os créditos de ICMS, PIS e COFINS, né? Acredito, posso estar um pouquinho errado, mas como foi tirado essa dúvida com o professor, como ela paga ICMS na saída, PIS e COFINS, então ela tem na entrada as compras de mercadorias um crédito a compensar. E da onde é que saiu a alíquota desses três créditos? A gente considerou, como a gente não sabe o tipo ali de mercadoria que é envolvida, né, para saber corretamente qual alíquota, a gente considerou, então, que ela, na entrada, né, os créditos que ela tem, a gente considerou a alíquota, então, de ICMS sendo também 17,5%, de PIS 1,65% e de COFINS 7,60%. Então, a gente descontou lá do CV que está no demonstrativo
a gente descontou essas 3 alíquotas aí de ICMS, PIS e COFINS, e aplicando esse desconto aí no CMV, né, essa dedução, melhor dizendo, a gente chegou, então, a um custo de mercadoria vendida da empresa de 326.824,29. Logo, então, pegando a receita líquida e descontando o CMV, a gente chegou, então, num lucro bruto operacional de 620.710,82. Até aí, então, a gente vem montando a nossa DRE, ok. O próximo passo, então, seria a gente tirar as despesas e as receitas operacionais, né? Quer dizer, tirar, deduzir as receitas e incluir ali as receitas operacionais. Então, as nossas despesas administrativas, conforme lá as demonstrações, foi de R$ 467.009,87. A empresa teve uma despesa pessoal de R$ 229.020,11. Vou pular um pouquinho o INSS, já falo sobre ele. Despesas financeiras de 17.321,24. Impostos e taxas, 17.321,24. Opa, desculpa, 487,59. E teve receitas financeiras e operacionais no valor de 87,51 e 16.951,72 centavos. Todos esses valores aí, eles são tirados lá do balancete da empresa e a gente só colocou ali. Bom, a questão do INSS, né? Como ela é uma empresa do Simples Nacional, essa parte patronal da despesa com INSS, ela não vem lá nas despesas com pessoal na parte, no balancete do Simples Nacional, né? Por quê? Porque esse valor, ele vem incluso na guia que é paga do Simples Nacional. Só que como a gente está transformando a empresa para o lucro real, esse valor de despesa da parte patronal do INSS, ela apareceria, né, no caso, se ela fosse do lucro real, na parte das despesas com pessoal. Então, a gente teve que fazer aparecer essa despesa. E esse valor, ele saiu da onde? A gente pegou, então, a despesa com salários, que está lá no nosso balancete, lá na despesa com pessoal, e teve uma despesa de salários no valor de R$ 171.372,11, e em cima desse valor anual de despesa com salários, a gente aplicou a alíquota de 27,8%, que seria a despesa de INSS patronal que a empresa pagaria, né, caso ela fosse do lucro real. Então, aplicando 27,8% de alíquota de INSS ali, de despesa patronal em cima do valor pago de salários, a empresa pagaria, então, R$ 47.641,45 de INSS. Ou seja, teria mais essa despesa inclusa ali, né? Na parte da despesa. Então, pegando o nosso lucro bruto operacional que a gente tinha calculado ali em cima de 620.710,82, deduzindo as despesas e adicionando, né, as receitas, a gente chegou então no nosso resultado operacional, caso a empresa fosse do lucro real. A gente chegou então num prejuízo de 123.730,21. Aqui já analisando então como ela é uma empresa do lucro real e ela teve um prejuízo anual. Logo, então, a gente já deduz, né, já pode dizer que ela não vai ter, então, entre aspas, né, porque agora a gente vai explicar mais adiante, um imposto de renda retido a pagar e nem contribuição social, né. Se o Henrique puder passar um pouquinho para baixo, por favor, colocar no Lalur ali. Né? Eu falo entre aspas porque a gente ali olhando no Lalur, né, a gente montou o Lalur mesmo assim, que seria o lucro de apuração, o livro de apuração do lucro real, né? E o cálculo desses dois impostos, imposto de renda e contribuição social, o nosso resultado ali, então, foi um prejuízo de 123.730. O entre aspas eu falo porque mesmo ali a gente também teve uma adição de despesas indedutíveis, né? Daqui um pouco essas despesas poderiam ser tão altas a ponto de que a base ficasse positiva, mas como a gente pôde ver, essas despesas indedutíveis, elas tiveram um valor de 22.960,8. Essas despesas também estão lá na parte das despesas operacionais, lá na despesas administrativas. E se a gente descontar esse valor ali, né, do resultado, mesmo assim a base de imposto de renda e contribuição social continuou negativa, tendo um prejuízo então de 100.770,13,
logo, então, a gente não vai ter imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, esse aí já é um ponto bem importante a se destacar. Vou pedir para o Henrique, então, subir um pouquinho mais para subir ali para nós explicar. Subir, doutor. Por favor, sobe. Aí um pouquinho, aí. Explicar essa parte, então, que a gente colocou também no nosso relatório, aí, que a gente fez essa análise, dessa parte dos créditos, né? Para, então, a gente ver quanto que a empresa teria, então, de PIS, COFINS e ICMS a pagar, né? Já que na saída ela tem imposto, tem esses 3 impostos, e ela teve um crédito, né? Então, essa parte aqui a gente explicou os créditos de PIS, COFINS e ICMS que ela tem. Então, onde é que saiu, então, esses valores? A gente analisou lá o nosso balancete que foi dado, e a gente teve, então, um valor ali de compra de mercadorias, frete sobre compras e devolução de compras de 453.297,79, 118,85 e 2.125,72. Esses valores estão lá no balancete. E o crédito, então, do PIS, COFINS e ICMS, como a gente falou, a gente usou a mesma alíquota, né, da saída. E aí, então, a gente chegou num crédito de PIS, COFINS e ICMS no valor de R$ 7.516,45, 34.621,22 e 79.719,91 de crédito. Ou seja, quanto que a empresa, então, vai ter a pagar ou não de PIS, COFINS e ICMS? Ela vai ter a pagar PIS, COFINS e ICMS aqueles 3 valores. De onde é que ele saiu? A gente pegou lá o valor, sobe um pouquinho, doutor, por favor. Um pouquinho ali na parte, um pouquinho mais. Lá nas deduções. Um pouquinho mais. Aí, isso aí. Bem aí. Ali, então, a gente chegou ali nas deduções ali de ICMS, PIS e COFINS, né? Aquelas deduções, aqueles valores, e a gente pegou, então, o crédito que ela tinha e descontou esses valores. Descontando, então, os créditos desses 3 valores, a gente, então, chegou nos valores de PIS, COFINS e ICMS a pagar, que estão na tabelinha ali embaixo. Pode voltar, doutor. Na tabelinha aí, ó, que estão ali naqueles 3 valores. Então, pegando o valor que ela tem na saída e descontando os créditos que ela teve na entrada, a empresa ficou, então, no caso, se ela fosse do lucro real, ela teria anual, do DRE anual, no período anual a pagar, né? Um PIS de 13.827,35, um COFINS a pagar de 63.689,59 e um ICMS de 146.653,66. Então, aqui a gente finalizou os 5 impostos que ela teria, né? IRPJ ela não teria, porque deu prejuízo. Contribuição social também ela não teria a pagar, caso ela fosse do lucro real. E ela teria esses 3 impostos a pagar, nesses 3 valores, se ela fosse do lucro real. E, né, a parte patronal de INSS a pagar, né, que ela teria despendido no valor, seria ali aquele valor do INSS de 47.641,45. Esses seriam, então, os tributos que ela teria pago e os valores, né, que ela teria pago se ela fosse tributada na forma do lucro real. Agora, então, a gente mais abaixo vai explicar a parte do simples, os cálculos ali que a gente fez e depois o demonstrativo. Como a nossa empresa ela é do ramo do comércio, restaurante, ela se enquadra no anexo 1. Então, como o faturamento dela, como o Guilherme falou, o faturamento bruto dela foi de 1.293.563,28, ela se enquadraria na 4ª faixa do Simples. Dessa forma, os impostos vão ser baseados na tabela de tributação da 4ª faixa, que são, respectivamente, o IRPJ de 5,5%, contribuição social de 13,5%, COFINS de 12,74%, PIS de 2,76%, CPP de 42%.
42% e ICMS de 33,5%. Aplicando essas porcentagens, a gente chegou nesses valores de impostos a pagar. Então, esses valores somaram um total de 90.199,75 de Simples Nacional a pagar. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia falar um pouco mais sobre os comparativos dos tributos. Bem, o regime de tributação, ele é o que determina quais os impostos serão pagos por uma empresa e de que forma isso será feito. Então, quando se realiza um enquadramento incorreto, pode-se resultar em diversos problemas fiscais, tais eles como autuações e pagamentos de multas. Além disso, pode fazer também gastar mais com o imposto do que deveria, o que pode impactar diretamente na saúde financeira do negócio. Então, é importante destacar aqui que a base de cálculo são considerados somente gastos necessários às transações ou operações da empresa, os quais podem ser adicionados quanto descontados ao lucro da efetividade, ou seja, aquele lucro apresentado na última linha ali da DRE, né? Aqui, analisando o nosso quadro comparativo aqui, observando os valores calculados, para cada tributo e obrigação a pagar, verificamos que a empresa, ela optou pela tributação do lucro real, né? Então, a mesma, ela vai pagar mais impostos do que na tributação Simples Nacional, tendo em vista o seu lucro líquido também ser menor. Então, diante disso, os cálculos, a forma mais indicada para a empresa, que é o comércio de um restaurante, seria pelo Simples Nacional, no qual ela já se encontra. Podemos comparar aqui na tabela o IRPJ ali, pelo Simples Nacional, o valor de R$ 4.960,99. Já no real, devido a ela ter tido prejuízo, já ficou zerado. A mesma coisa aconteceu com a contribuição social líquida, né? Valor de R$ 3.156,99. No lucro real, ela já não teria esse tipo de tributação. Então, se comparar COFINS, PIS, ali, CPP e ICMS, todos deram abaixo, né? Então, no montante final, a consideração ali, a empresa pelo Simples Nacional deu um total de 90.199,75 e se fosse pelo lucro real, ela daria um total de 271.812,04. Então, visivelmente ali a diferença, né, de qual situação que seria melhor, que no caso continua sendo a opção pelo Simples Nacional. Posso finalizar aqui? Sim, pode, por favor.